Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Billy Fallow e a Mary Kay Letourneau. Como sempre, antes de começar, eu tenho que avisar quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que são violência doméstica, pedofilia, e eu já vou falar aqui agora, tá? Antes de começar a história, antes de qualquer... assim, ó... criança não consente. A gente vai falar aqui de um caso bem peculiar de pedofilia e eu simplesmente tenho que colocar que criança não consente. Se a pessoinha ainda tá no colégio, ela ainda precisa de permissão pra sair da aula no meio do dia, ela não consente. Não consente, ok? Os hormônios estão rolando soltos, adolescente não consente, criança não consente. Ok? Mary Catherine Schmitz nasceu no dia 30 de janeiro de 1962 em Tustin, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela cresceu em uma família rígida e católica, e depois do ensino médio ela decidiu ir para a universidade e se tornar professora. Mary estudou na Arizona State University, onde conheceu um rapaz chamado Steve. Steve Letourneau era também católico, educado, e ele vinha de uma boa família, de acordo com a família dela. Quando ela o apresentou para os pais, eles disseram que era o cara perfeito para ela. Pouco tempo depois, a Mary ficou grávida, o Steve decidiu que a coisa certa para os dois fazerem era se casar, e ela não queria se casar com ele também não estava muito afim de se casar com ela, mas os dois concordaram que isso era a coisa certa a fazer. A Mary também parou de estudar para se tornar dona de casa, e os dois se casaram, foram viver na cidade de Anchorage, no Alasca, e lá ela teve mais 3 filhos. Quando os filhos já estavam mais independentes, ela voltou a estudar, se formou em bacharel como professora de escola primária em 1989. Foi aí que a família se mudou para a cidade de Seattle, em Washington, e a Mary conseguiu seu primeiro emprego como professora aos 30 anos de idade. Enquanto ela realizava esse sonho de ser professora, o seu casamento estava indo muito mal nessa época. De acordo com a Mary, eles estavam tendo muitos problemas financeiros e havia alegações de abuso físico, traição e violência doméstica. Ela já pensava em divórcio na época, mas por conta da pressão dos pais, ela decidiu não fazer isso. Mary declarou que os seus alunos eram a alegria da sua vida, dar aula era o que a fazia mais feliz naquela época, e os seus colegas a descreviam como uma professora muito dedicada e muito criativa. Eles diziam que às vezes ela parecia um pouco despreparada, como se às vezes ela simplesmente não soubesse como controlar uma turma ou o que fazer com uma turma em certos momentos, mas ela era competente como professora. Foi aí que ela conheceu um rapaz chamado Billy Fallow. Billy nasceu no dia 26 de junho de 1983 e ele tinha 12 anos de idade quando percebeu que tinha uma quedinha pela sua professora. De início, a Mary diz que não percebeu que havia esse sentimento. Ela sabia que o Billy vinha de uma família complicada, seu pai estava preso, e o rapaz já tinha repetido 1 ano, ele era mais velho do que todos os seus colegas, o que já chamava atenção para ele também. Ela mesma diz que talvez, sim, tenha se tornado mais próxima dele porque sentia que o Billy precisava de ajuda, mas com o tempo ela foi, e eu não tô defendendo essa mulher, ok? Eu tô dando o ponto de vista dela da história, porque ela diz que aconteceu assim, e depois veio o ponto de vista do Billy. Ela diz que ela foi percebendo que os dois tinham certas coisas em comum, gostos em comum, e como o rapaz parecia gostar de verdade da companhia dela. No final do ano de 1995, Mary decidiu que deveria ignorá-lo e não olhar nos olhos dele por um tempo, e realmente ela estava percebendo que havia um interesse a mais dele nela, e isso não era correto, obviamente. O rapaz começou a fazer perguntas ou piadinhas insinuantes para ela, e de acordo com a Mary, ela achava que se ignorasse, ele ia parar, ele ia seguir em frente, ele ia encontrar uma garota da idade dele, alguém mais interessante do que uma professora, sabe? E ele ia parar de dar em cima dela daquele jeito, e essas foram as palavras da Mary, que o Billy, de 12 anos, estava dando em cima dela. Mas ele não desistiu. Em dezembro de 95, Billy disse que estava apaixonado por ela. He did say he was in love with me. It scared me. Ela não soube o que responder na hora. De acordo com ela mesma, ela disse que pediu pra ele esperar, no sentido que, se ele quisesse agir nesse interesse romântico, ele deveria esperar ter idade pra isso. Mas ele não queria esperar, né? Ele era um menino de 12 anos cheio de hormônios e ele a beijou. Ele beijou a professora.
Ela ficou chocada, decidiu que não entraria mais em contato com o rapaz. Eles foram para as férias de inverno, né, Natal e Ano Novo, e ela decidiu que não entraria mais naquela turma, não passaria mais tempo com ele. Se ele dissesse que precisava de ajuda em alguma coisa, ela ia passar para outro professor essa responsabilidade. E ela decidiu que aquilo acabava ali, não ia ser possível continuar daquele jeito. Mas não, aquilo não acabou aí. 6 meses se passaram, ela estava evitando o Billy o máximo possível. Billy cresceu. Sua voz ficou mais grossa, ele estava mais alto que a Mary, ele espichou naquele ano, e ele estava cheio de hormônios e cheio de desejos, né? Como qualquer adolescente. No ano de 96, durante um acampamento de verão, Mary se viu na posição de supervisora do grupo em que o Billy estava. E dessa vez, ele a conquistou, pelo menos essas são as palavras que ela usa. Uma noite, os dois se encontraram, ele a beijou mais uma vez, e naquela noite não parou por aí. Mary Catherine, de 34 anos de idade, iniciou um relacionamento sexual com seu aluno, um rapaz de 13 anos. Was it right? Was it wrong? I don't know. Ela disse que sim, que sempre que parava pra pensar, ela se arrependia, mas simplesmente voltava a vê-lo. E o argumento dela muitas vezes foi que ela não sabia que era contra a lei, que ela não sabia que era um crime, ela sabia que era errado, no sentido que era uma coisa estranha por causa da diferença de idade, mas ela não sabia que era um crime, o que eu não consigo acreditar. Uma professora que não sabe que é crime ter um relacionamento íntimo com um menino de 13 anos é bizarro. Nessa época, a Mary ainda estava casada com o Steve e ele não fazia ideia que isso estava acontecendo. Muitas vezes, o Billy e a Mary saíam para passear, eles faziam coisas no carro dela, eles iam a encontros no meio do dia, na escola, na casa dela, na casa que ela dividia com o marido e seus 4 filhos. Mary disse que esperava que com o passar do tempo ele se cansasse dela, encontrasse uma garota nova e seguisse em frente, mas isso não aconteceu, né? E essa já é a terceira vez que ela fala que esperava que fosse acabar, chegar ao fim eventualmente, mas esse fim nunca chegou. Sério, o fim nunca chegou. Em outubro de 96, Mary descobriu que estava grávida, e com certeza era do Billy. A mulher ficou grávida de um menino de 13 anos. Naquele mesmo mês, o Steve encontrou cartinhas de amor que o Billy escreveu para Mary e decidiu confrontá-lo. Sim, um homem adulto teve que confrontar um garoto de 13 anos sobre o fato dele estar dormindo com a esposa dele. Os dois conversaram e o Billy ficou assustado e concordou em não ver mais a professora. Ele disse que não ia mais mandar cartinhas pra ela, não ia telefonar e não ia mais sair com ela, não ia mais vê-la. Mary também disse que concordou, não ia mais falar com o Billy, ia seguir em frente. Que foi um momento muito difícil, mas os dois estavam separados e ela não planejava voltar a ver o Billy. Até que, em fevereiro de 97, um parente da Mary descobriu sobre o caso e chamou a polícia, que era o que devia ter sido feito antes, mas ninguém fez. Mary foi presa, acusada de abuso infantil. Ela foi demitida da escola e, se considerada culpada, ela seria para sempre considerada uma predadora sexual publicamente. Em maio de 97, a filha dela com o Billy, Audrey, nasceu e foi colocada sob os cuidados da família Falau. Nessa mesma época, a Mary foi avaliada psicologicamente e ela foi diagnosticada com um transtorno de personalidade bipolar. Durante seu julgamento, a Mary se declarou culpada e ela fez um juramento de que aquilo nunca mais aconteceria em frente à juíza. It was wrong, and I am sorry. I give you my word that it will not happen again. Please help me. Prometeu para a juíza que aquilo jamais aconteceria novamente. Mary foi sentenciada a 6 meses de prisão e depois disso ela teria a liberdade condicional. Foi declarado que ela não deveria ter contato com crianças, principalmente, é claro, o Billy, e só poderia ver os seus filhos na presença de um membro da família adulto ou de um assistente social. Mas a Mary disse que não foi isso que aconteceu e que 2 dias depois desse julgamento disseram para ela que ela nunca mais ia poder ver os seus filhos nem escrever cartas para eles, que por causa disso ela decidiu que não respeitaria nenhuma das outras regras, porque tudo que ela fez, ela se declarou culpada, ela prometeu na frente da juíza, tudo isso de acordo com ela foi para que ela pudesse ver seus filhos e falar com seus filhos. Ela disse que mesmo que ela passasse o resto da vida na prisão, se ela pudesse telefonar para seus filhos, conversar
com seus filhos, mandar cartas pros filhos. Era tudo que ela queria, mas ela não teria isso. Ela disse que não fazia sentido então seguir as outras regras se ela não teria contato com os filhos. Ela serviu esses 6 meses de prisão e menos de 1 mês depois de ser liberada, Billy e Mary se reencontraram e foram pegos juntos. Mary foi presa novamente. Seu julgamento dessa vez foi um circo, mídia pra todo lado, entrevistas, jornais e o pior de tudo, ela estava grávida de novo. Foi um escândalo. Seu advogado argumentou que ela deveria ser colocada numa instituição psiquiátrica, alegando inocência por insanidade, mas a juíza discordou. A mesma juíza para quem ela fez uma promessa menos de 1 ano antes. Mary Kay Letourneau foi considerada culpada e sentenciada a 7 anos e meio de prisão. Em 1999, Steve conseguiu o divórcio e a guarda de todos os seus 4 filhos. Ele se mudou para o Alasca pouco tempo depois e não, a Mary não teria contato com eles, a não ser por carta, durante esses 7 anos e meio. No dia 16 de outubro de 1999, segunda filha da Billy e da Mary, Georgia, nasceu. As 2 meninas continuaram sob a guarda da família do Billy e ela concordou em levá-las uma vez por mês para ver a mãe na prisão. Durante seus primeiros 7 anos de vida, as 2 meninas viam a mãe apenas pelo vidro da prisão. Billy teve algumas namoradinhas durante o tempo em que a Mary estava na prisão, mas de acordo com ele, não era nada sério. Era só passatempo. Porém, dizem que existem cartas e fitas de áudio que ela trocou com ele durante esses 7 anos. De alguma maneira, assim, ela mandava para outras pessoas e essas pessoas mandavam essas cartas ou essas fitas de áudio para ele e vice-versa. E nessas fitas e cartas a Mary ameaçava suicídio, pedindo para que ele nunca a deixasse e esse tipo de coisa. A esse ponto a gente pode perceber que não, ela não vai mais tentar ignorá-lo, nem dizer que ele corre atrás de mim. Eu acho que a esse ponto ela já tá tipo, não, você vai ficar comigo, eu fui presa por sua causa, você vai ficar comigo. Que não faz sentido, ela é o adulto, ela é responsável, ela não foi presa por causa dele, ela foi presa porque ela mesma decidiu ter relações com um aluno. A família do Billy também declarou que ele teve problemas com alcoolismo e depressão, e esses problemas continuaram durante alguns anos, mesmo depois da Mary ser liberada. Ela foi liberada em agosto de 2004, aos 42 anos. Billy estava com 21 anos de idade. Mary declarou que esperou poucas horas pro Billy telefonar pra ela. Ele telefonou naquele mesmo dia, no dia que ela foi liberada. Agora ele era um homem adulto, e os 2 podiam ter o seu relacionamento em paz. Ou talvez não, mas ele era um homem adulto, ela não podia trabalhar como professora, ela não podia chegar perto de crianças que não fossem as suas filhas. Ele não era mais uma dessas crianças, ele era um homem adulto independente e ele escolheu ficar com ela. O caso entre os 2 se tornou notícia no mundo todo. Mary nunca mais poderia trabalhar como professora, como eu disse. Seria muito difícil conseguir qualquer emprego na época. Primeiro, ela só era qualificada para trabalhar como professora. E segundo, porque todo mundo sabia quem ela era. Todo mundo sabia quem era Mary Kay Letourneau na época. Paparazzis passavam dias na frente da casa dela, esperando por uma chance de tirar fotos dos 2 e até de tirar foto das filhas dela, o que eu achei bem triste. Uma coisa é você tirar foto de um casal, a foto dessa professora que abusou do seu aluno anos atrás e agora ela foi liberada, ninguém sabe o que ela vai fazer, etc. Ok, tira foto dela, mas tirar foto das filhas dela. Billy tinha decidido não fazer faculdade e ele estava trabalhando tempo integral antes da Mary ser liberada para cuidar das suas 2 filhas. A Mary conseguiu a guarda das 2 meninas também e ele a pediu em casamento no fim de 2004. Well, I wanted both of my kids to have both parents under the same roof, something I've never had. So I did it for them. Os 2 se casaram em 2005. Mesmo depois disso, eles ainda eram um casal com 22 anos de diferença. Ela o conheceu quando ele tinha 12 anos de idade e isso nunca vai deixar de ser um fato tenebroso mesmo agora. Os 2 são adultos. Billy declarou várias vezes que nunca foi uma vítima. Ele disse que queria aquilo tanto quanto a Mary, mas algumas pessoas discordam. É aquela coisa, quando você tem 13 anos de idade, você realmente sabe o que você quer da sua vida, do seu futuro? Não. A família foi viver no subúrbio de Seattle, em Washington. Mais ou menos 8 anos depois do casamento, a Mary finalmente conseguiu um bom emprego e assim os 2 seguiram com a sua
vida. Em entrevistas, eles disseram que as filhas sabem sobre a história dos pais, mas que não é culpa delas nem tarefa delas entender ou justificar as ações dos pais. Elas são só o produto desse relacionamento, elas não têm nada a ver com o que aconteceu no passado. Não adianta nada colocar as meninas debaixo de um microscópio, elas são só duas meninas, produto desse relacionamento. Elas não têm nada a ver com as decisões que fizeram as duas vir ao mundo. No ano de 2017, Vili sugeriu o divórcio pela primeira vez, mas o casal decidiu continuar juntos. Mesmo assim, em 2019, por uma decisão unânime, os dois se divorciaram. Um membro da família declarou que eles finalmente perceberam que esse nunca foi um relacionamento saudável. Foi também em 2019 que a Mary descobriu que tinha câncer. Mary Catherine faleceu no dia 6 de julho de 2020, aos 56 anos de idade, por conta de um câncer coloretal. Billy vai completar 39 anos e ele tem muito orgulho das suas filhas. Ele decidiu parar de dar entrevistas, sair dessa vida pública. Essas foram as últimas declarações dele, que ele está seguindo em frente e que ele tem muito orgulho das filhas. É ótimo ver ele seguir em frente, mesmo que ele tenha precisado de alguns anos para perceber que o relacionamento não era saudável, que ele foi uma vítima. Ele parece ter compreendido isso. So I think about it, you know, like, could I've ever been with a girl that's 13 years old right now? I just can't see myself doing it. Esse caso chamou muita atenção, como vocês devem imaginar, nos anos 90 e nos anos 2000. E agora ele meio que acabou, mas uma história muito intensa em que ainda existe, né? É uma história real, aconteceu de verdade e é chocante. Enfim, pessoal, a conclusão do vídeo de hoje é: cuide das crianças. Mas como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Muito obrigada por deixar seu like, deixar seu comentário e se inscrever no canal. Como sempre, se você gostaria de ajudar com a monetização, o Pix está passando aqui embaixo. Se você prefere usar o cartão de crédito ou o Mercado Pago, você pode clicar no Valeu ou você pode se tornar membro. Muito obrigada, Felipe Canzi, Fábio Matheus e Luísa Canto, por serem membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Redes sociais estão na descrição e o segundo canal, o canal de vlogs, vai estar aqui do lado. Tchau!